Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Otto. Salve, galera do Pro Enem, pedindo bênçãos às entidades do tempo para falar com vocês agora sobre a história do Brasil. Olha só, gente, vamos conversar rápido. Quer transformar o que você não usa mais em dinheiro? Eu te mostro como. Sabe essa bolsa que você está guardando e não usa mais? Ela pode valer uma graninha no Enjoei. Móveis que não combinam mais com a sua decoração? Desapega deles no Enjoei. E aquela câmera digital antiga que está parada? Garanta um dinheiro extra rapidinho. Acessórios, bolsas, roupas, tudo que você não usa mais pode virar uma oportunidade para alguém e dinheiro para você. Muito fácil, é só tirar umas fotos, colocar o preço e pronto, sua peça já está à venda no Enjoei. Baixe o aplicativo agora e comece a vender o que você não usa mais. Bora fazer uma graninha extra? Era necessário levar ao Brasil uma missão de reconhecimento. Ou você acredita que Cabral estava indo lá para a Índia e aí bateu um vento e o cara parou no Porto Seguro? Pô, tá de sacanagem, né? É Oliver Twist, o cara, não tem como. Ele já sabia, galera. Tordesilhas é uma prova disso. Se Portugal ele não aceitou o tratado anterior e ele aceita o que vem mais para cá, é porque ele sabia exatamente que ele estava ganhando terra. Cabral estava lá em Lisboa, ajeitando as 15 caravelas, até o tamanho da expedição mostra que a galera ia atravessar o Atlântico, não era uma expedição para ali. E aí tá todo mundo lá no porto, chega um cara e fala assim, Pedro Álvares Cabral, falou assim, sou eu, pá. Falou assim, olha só, isso aqui é uma carta do rei e eu vou no teu navio e eu quero uma suíte presidencial para mim. O Cabral olhou, porra, era o rei mesmo. Ele falou, que isso, irmão, tu é importante mesmo. Ele falou, eu sei. Onde é que eu vou dormir? Não, vou te colocar ali, pá, não sei o quê. E esse carta era Pero Vaz Caminha, esse senhor aqui, ó. Beleza? Esse cara é muito importante pra gente. E aí Cabral vem, pá, 15 caravelas, chegando, meu irmão. Quando chegou na Bahia, os indígenas olharam e falaram, que isso, irmão, um monte de montanha no meio do mar. Terra Vista, Monte Pascoal. E chegaram lá. Chegaram, desembarcaram, os indígenas olharam, parou, tudo de boa, tal, não sei o quê. Falou, ó, gostei da terra aqui de vocês, acho que eu vou chamar de mim agora. Mas vocês não sabem disso ainda. Mas por enquanto, vamos rezar uma missa, cortaram a madeira, fizeram uma cruz, e o caminho foi dar um rolé. Beleza? Andou, subiu, desceu, parou depois. Sentou à beira de uma árvore e começou, ó. E escreveu uma carta ao rei. Essa carta de caminho é muito importante. Primeiro, por quê? É o primeiro registro histórico sobre as terras brasílias. Isso é fundamental. Segundo, é uma visão da Terra Brasília, é uma visão eurocêntrica, então lembra disso. Que ele vai olhar para os nativos brasileiros e para o próprio Brasil sob o olhar de um europeu. Se ligou? Beleza? Poxa,
Adriel ali, eu não ia falar não, Adriel, mas agora que eu vi quando tu botou, eu não ia falar do Vasco, né? Mas o Vasco foi o cara que chegou nas Índias, na segunda, dizem eles, né? E é verdade que o Vasco da Gama foi vice-rei das Índias. Isso também é história, gente, beleza? Mas vamos voltar pra cá. Então Caminha escreve, ó, caberá à Santa Igreja a salvação dessa gente. Quando ele fala assim, tipo assim, ó, caberá a santa salvação dessa gente, ele tá falando que esse cara é inferior, que esse indígena não tá no patamar europeu. E por fim, ele fala, não há nem ouro, nem prata, nem qualquer coisa de valor. Então a Carta de Caminha revela pra gente os principais objetivos das expedições portuguesas. Busca por metais preciosos, busca por enriquecimento e expansão da fé católica. Isso está muito escancarado na Carta de Caminha. Cara, eles ficaram aqui uma semaninha, um navio volta a Portugal para levar a Carta de Caminha e os outros 14 vão para onde? Para as Índias. Entenderam? Isso revela uma outra característica muito importante. O relativo desinteresse dos portugueses no Brasil. Não é que eles falam assim, não tem nada, não vou explorar essa porcaria. Não, não é isso. Tá? Mas, se não tem nada, eu vou explorar agora por quê? Porque lá nas Índias, o que eles estavam ganhando? Dinheiro com as especiarias, entenderam? Muito dinheiro. Era um lucro de 4.000%. Então, o relativo desinteresse é o que marca esse chamado período pré-colonial. O nome está dizendo, galera. É um período pré-colonial, não tem uma colonização efetiva. Portugal não está pagando salário para explorador, Portugal não está mandando gente urbanizar e nem colonizar. Então, durante 30 anos, a gente tem umas figuras que vieram para cá. O próprio Américo Vespuccio deu rolé, um explorador chamado Gonçalo Coelho, mas o mais importante para a gente é um cara chamado Fernando de Noronha. O nome da ilha, professor? Exatamente. Nunca pisou na ilha, mas tem o nome dele porque ele que comprou. Ele chega pro rei de Portugal e fala assim, majestade, se eu te der esse baúzinho aqui de ouro, você me dá um estanco? O rei de Portugal falou, claro, pá, dê-me ouro, beleza? O que é o estanco? Se liga, anota aí. É uma concessão exclusiva para que Fernando de Noronha explore o pau-brasil. Então, estanco é uma concessão de monopólio real para exploração do Brasil, especialmente de pau-brasil, beleza? O rei deu o estanco para o Noronha, Noronha preparou os navios e veio ao Brasil. No meio do caminho chega o Jeremias, nosso Jeremias, não sei se você conhece, e fala assim, Noronha, opa, o que a gente vai fazer no Brasil? Explorar pau-brasil. Mas por que o pau-brasil? Todo mundo fala que é uma madeira pesada, dura, não é legal para fazer barco, nem móvel, não quero a madeira, eu quero a casca. Falou, pra quê? Porque a casca, Jeremias, se você esquentar, ela solta um pigmento vermelho. É a cor da nobreza. E dá pra tingir tecido. Eu vou ganhar muito dinheiro, Jeremias. Vendendo tinta mesmo. Jeremias, porra, rapaz, gostei, Noronha. Inteligente da tua parte. Mas assim, é árvore pra caramba, né? Como é que a gente vai derrubar? Não tô vendo nenhum escravo por aqui, vou usar escravo não. Tu vai usar o quê? A gente vai cortar madeira? Claro que não. Eu tenho um plano. E Jeremias falou, qual é o plano? Eu vou oferecer pros indígenas de lá coisa que não tem valor pra gente. E eles vão gostar. Eu tenho certeza e vão trabalhar pra gente. Deixa comigo que eu sou bom de papo. Chegaram lá, não deu outra. Falou aqui, ó, o que vocês acham? É claro que a gente tem aquela visão do espelho, né? Todo mundo lembra do espelho. Aqui, espelho. Gente, larga de ser bobo. Espelho é só uma das paradas, cara. Os indígenas negociavam corda, corrente, remédio, pólvora. Tem noção do quanto isso é importante pros indígenas? O que não faltava para os indígenas era madeira, era pau-brasil. Agora, esses elementos portugueses, para eles era muito importante. Então, para com essa bobeira de que o índio era ingênuo, de que o índio era bobo. Não, até porque o indígena brasileiro estava acostumado a receber outras pessoas. Não do mar, claro, mas principalmente uma galera que vem da Cordilheira dos Andes, do Atacama, um monte de maluco de outras tribos que desciam para o Brasil e conviviam legal com a gente. Então, receber os portugueses era só mais uma galera. Quando os indígenas não quiseram mais trabalhar para os portugueses, aí vem problema. Mas é uma outra história, se ligou? Então anota aí uma coisa importante também. É o início do pau-brasil de uma mercantilização da madeira brasileira. Porque o indígena falava, cara, vocês não têm madeira lá não? Como é que vocês se aquecem?
ele não compreendia que não era a madeira que eles queriam. Era tinta para se fazer um outro produto, para atingir um outro produto. É a mentalidade mercantil. E aí todo mundo trabalhando, deixando as madeiras ali, próxima da praia. Vem Jeremias. Noronha, Noronha, o que foi, Jeremias? Venha cá rápido. Quando eles subiram, meu irmão, 3 navios franceses, todo mundo, para. Os caras passaram só piratão bolado, revoar, e não viram nada. E aí o Jeremias falou, Noronha, se os caras olham pra madeira, eles iam roubar tudo, ia matar a gente. A gente não pode deixar a madeira exposta. Noronha falou, tá certo, Jeremias. Então sabe o que a gente vai fazer? Vamos ter que fazer um depósito, vamos ter que fazer um armazém. Mas não pode ser um armazém de madeira, né? Tem que ser um armazém de pedra. E aí nascem as feitorias. As primeiras construções de pedra e de concreto do Brasil são as construções portuguesas. Porque os nossos indígenas, todos eles, desde o Xingu até os Guaranis lá embaixo, não era construção definitiva, eles eram seminômades. Então era tudo de madeira, palha, nada que permaneça. Agora tu vai lá na Bahia, tu encontra a feitoria do século XVI, cara. Beleza? E aí Portugal começa a perceber que o comércio de pau-brasil deu uma graninha, legal, e vai mandar a missão guarda-costa, especialmente no cara chamado Cristóvão Jacques. Deixa eu dar um golinho, por favor, meu diretor. Beleza? Agora para pensar o seguinte. O que muda em 1530 para que Portugal mude de ideia? Porque a partir de 1530, Portugal vai olhar para o Brasil e fala, preciso colonizar, pá. E começa, de fato, a colonização. Então, primeiro, o que mais levava Portugal a não se interessar pelo Brasil? As especiarias. Tu acha mesmo que Portugal, daquele tamanho, ele vai conseguir proteger toda a rota das Índias? Não vai, gente. Não tem como. Então, de repente, tem holandês vendendo especiaria, tem francês vendendo especiaria, tem inglês vendendo especiaria, tem pirata vendendo especiaria, italiano vendendo especiaria, e aí Portugal não tem mais o monopólio. E as especiarias começam a decair. Segundo, os franceses, irmão, não paravam. Era o tempo inteiro invadindo Portugal. Desculpa, invadindo o Brasil. Uma hora eles iam invadir, iam ficar. Então é igual aquela história. Pô, você comprou um terreno, sei lá, em Maricá. Tu nunca foi lá. Não botou nenhuma cerquinha, nenhuma plaquinha. Uma hora vão invadir. Então é preciso ocupar. E por final, os espanhóis encontraram em Potosí toneladas de prata. Potosí fica ali na Bolívia, mano. É pertinho. Portugal pensou, cara, se tem ouro e prata ali, por que não vai ter no Brasil? Então, a partir de 1530, nós temos início, de fato, ao período colonial. Se ligou? E é Martim Afonso de Souza, o cara que vem pra cá. Anota aí, tá? Martim Afonso, os próximos capitães donatários e os próximos governadores gerais. Todos eles, galera, eles têm uma única missão, que eu chamo, para vocês facilitar a vida de vocês. Os 3 P's. Eles têm que povoar, têm que proteger e têm que produzir. Vou repetir, povoar, proteger e produzir. E é exatamente o que Martim Afonso Souza faz, cara. Primeiro ele para lá na Bahia, dá um rolezinho na Baía de Todos os Santos, vai para Ribeira, passa mais ao sul da Bahia, e lá no sul, porque é o sul de Tordesilhas, então o Rio Grande do Sul não existia ainda, nem Paraná, nem Santa Catarina, era São Paulo e Rio, ele vai fundar a primeira vila, de São Vicente. Então ele ocupou o primeiro P, ele povoou o Brasil. Beleza? Quer dizer, deu início. Ah, pessoal, a Vila de São Vicente é o atual estado de São Paulo? É. Por isso que os habitantes de lá são chamados de vicentinos ou de paulistas. Você é louco, meu. Beleza? Aí ele funda o primeiro engenho de São Jorge da Mina. Então, ó, o segundo P, ele produziu, começou a produzir açúcar. Já te explico por quê. E por fim, ele vai se dividir e vai combater os piratas e os corsários, fazendo o terceiro P, que é o quê? Proteger. Beleza? Povoar, proteger e produzir. Beleza? Então, agora nós temos início de fato a colonização no Brasil.
Só que Portugal, sabe que português é pão duro, né, cara? Isso não é uma lenda, não. Isso não é um paradoxo. Eles são mão de vaca mesmo, são fechados. E com a colonização não foi diferente. Portugal, ele sabe que, porra, meu irmão, tu colonizar isso aqui ia ser um gasto de dinheiro gigantesco. E aí, minha irmã? Aí, ó, pra quem não sabe, é Manuele Galeno Barreto, minha irmãzinha. Te amo, mana, tamo junto. Olha só, então o que Portugal vai fazer? Ele vai terceirizar a colonização. Entenderam? O que é terceirizar, pessoal? É passar para outro. A terra é de Portugal. A terra é do rei de Portugal. Então ele pode mandar para colonizar quem ele quiser. Ele vai fazer 15 capitanias. Cada capitania sobre um capitão donatário. Então o rei está lá em Portugal. Aqui ninguém manda ninguém. Porque cada capitão é dono de uma capitania. Show? Então é um capitão donatário. Esse capitão, ele dá uma carta foral, ele tem direitos e deveres. Quais são os direitos? Explorar para o Brasil, explorar ouro e prata, cobrar impostos sobre os habitantes dessa região. Agora, quais são os deveres? Mais uma vez, o quê? Os 3 P's. Povoar, proteger e produzir. Se ligou? A carta de doação, isso aqui é só importante por uma coisa. É o início da formação de latifúndios do Brasil. Se a carta de doação fala que a terra é hereditária, a terra passa para o filho, que passa para o outro filho, e vou te falar, até hoje no Nordeste tem família com essa carta de doação na mão, sinistro, tá? E as 6 Marias, então preste bastante atenção. As 6 Marias, elas são lotes de terra que dividem a capitania. 6 Maria, você vai colocar igual a latifúndio. A 6 Maria é a fazenda. O sesmeiro é o fazendeiro. Várias 6 Marias juntas formam um município. Vários municípios juntos formam uma capitania. Começa a se montar uma estrutura semelhante ao que a gente tem hoje, se ligou? A gente tem os municípios, a gente tem os estados e a gente tem a nação. Só que na época não existia nação porque tudo isso pertence a quem? Ao rei de Portugal. E as capitanias fracassaram. Somente São Vicente, porque meu Deus do céu, o Afonso de Souza já estava lá há mó tempão, entendeu? E aí ele falou, ele já conseguiu fazer a São Vicente prosperar, então a paulistada tá maneirona, puta de justo, meu, beleza? E Pernambuco, tá ligado? Pernambuco tá aqui, ó, pertinho de Portugal. O resto todas fracassaram. Galera, primeiro, vamos lá, antes de eu passar o slide, vou passar logo para facilitar a vida de vocês, né? Já começa a copiar. Mas é o que eu queria mostrar no mapa. Primeiro, a terra aqui do Ceará é completamente diferente da terra do Espírito Santo. Então você tem uma desigualdade regional. Primeiro ponto. Segundo, quem vai querer sair de Portugal para colonizar o Brasil? Não, sério, o cara tá lá de boas, porque só pode nobre. Não pode chegar lá qualquer e falar assim, eu posso ir pro Brasil? Não, quem é você? Só pode nobre. Aí o nobre fala, mano, eu vou atravessar o Atlântico com meus próprios recursos, podendo ser atacado por pirata, para chegar numa terra lá com febre amarela, malária, uma porrada de bicho peçonhento, com um monte de indígena, e o rei não vai me ajudar em nada, então você não tem interesse. Pouquíssimas pessoas quiseram vir para cá. Terceiro ponto, ataques franceses. E aí deve ser, uma coisa é você, vou numa fazenda, vou lá, criar minha fazenda. Outra coisa é você ter que proteger a tua fazenda contra pirata. E além de invasões estrangeiras, ataques internos. Quer dizer, os indígenas, meu irmão, eles estão revoltados. A galera tá chegando, tá ocupando o litoral e tá tomando a terra deles. Então você tem ataque indígena o tempo inteiro, especialmente dos tupinambás. E por final, a distância com a metrópole. Imagina, você está aqui em São Tomé, beleza? Você tem uma família de 300 pessoas. Aí você é atacado por uma tribo indígena de 10 mil pessoas. Vai, vamos botar 10, vamos botar aqui 5 mil. Mas 5 mil contra 300, e tu não é Esparta, filho, tu vai morrer. Porque até você mandar uma carta pro rei, até o rei mandar são 4, 5 meses. Então, ó, isso aqui é fundamental. As capitanias fracassam, beleza? Deixa eu dar mais um gole aqui, Renanzinho. Beleza?
Então o que o rei faz, galera? Ele vai criar o cargo do governador-geral. Se liga numa parada. Quem é o governador-geral? Ele é um representante do rei que fica no Brasil. Entenderam? Isso aqui são todas as obrigações do governador. Mas mais uma vez eu falo para vocês. Qual é a função dele? PPP. Proteger, povoar e produzir açúcar. É a mesma coisa. E foi aí que o rei chamou um cara chamado Tomé de Souza. Falou, Tomé, tu é o cara, tu é brabo, tu é de confiança, tu é um cara inteligente, rico, que eu confio. Ele, pô, obrigado, majestade. Eu vou te mandar pro Brasil. Que merda, majestade. Não, desculpa, majestade. Então tá. O que eu vou fazer no Brasil? Você vai efetivar a colonização. Você vai chegar lá e vai bater em indígena, vai catequizar indígena, vai bater em francês, vai expulsar francês, vai produzir engenho. Você tem que fazer aquilo dar certo, cara. Porque o Brasil tá lá, as capitanias não deram certo. Você vai manter as capitanias, mas você vai fazer com que elas agora prosperem. Tomé falou, eu, uma pessoa, vou ter que lidar com 15 capitães, uma porrada de sesmaria, sozinho, majestade, porque tu é o cara, tu consegue. Ele falou, eu sei, majestade. Mas vamos ser sinceros? Eu não sou homem das armas. Eu sou um cara da administração. Eu preciso, majestade, de um cara que seja atuante na marinha. Eu preciso de um capitão-mor. O rei falou, pô, mais um salário pra pagar. Majestade. Mas, pô, tá bom, Tomé, beleza. Você quer um capitão-mor? Vai lá na marinha, escolhe o cara, tá bom? Tá bom, majestade. Aí, mas eu quero mais uma coisa, majestade. O que tu quer, Tomé? Falou, pô, majestade. Tá tendo briga entre os próprios sesmeiros, entre os próprios fazendeiros e entre os próprios capitães. Eu não sou um homem das leis. Eu não sou um juiz. Eu preciso de um ouvidor-mor. O rei falou, mais dinheiro. Tá bom. Vai lá, Tomé. Vai lá em Coimbra, pega lá um brabão do direito e leva pro Brasil. E, majestade, só mais um pedido. O que tu quer, Tomé? Falou, majestade, é teu interesse. Eu preciso de um contador, um cara assim, que lide com as finanças, que cobre os impostos, que não deixa a galera sonegar. Eu preciso de um provedor-mor. O rei falou, é isso e basta, ok? Tá de boa, majestade. Se você me der isso, tá tranquilo. Então, anotem aí, porque infelizmente eu não coloquei no slide. Quem está no topo de tudo? O rei. Quem está abaixo do rei aqui no Brasil? O governador-geral. Quem está abaixo do governador-geral? O capitão-mor, o provedor-mor e o ouvidor-mor. Capitão, defesa do território. Ouvidor é o que ouve para fazer justiça. Provedor-mor é aquele que cuida das finanças. Vou repetir. Rei, governador-geral, capitão-mor, provedor-mor, ouvidor-mor. Abaixo deles, o capitão donatário, que eles continuam estando lá. Continuam esses caras aqui, ó. Olha lá, Antônio Cardoso, esses aqui já foram embora, mas foram substituídos por outros. Entenderam? Eles todos estão submetidos aos auxiliares, ao governador e ao rei. E dentro das capitanias hereditárias, nós temos as câmaras municipais. Diversas fazendas, diversas sesmarias formam um município. Entenderam? Mesmo. Essa é a estrutura. Rei, governador-geral, provedor, capitão e ouvidor, capitão donatário e Câmara Municipal. Em algumas questões, vocês vão encontrar um termo chamado homens bons. Quem são os homens bons? São os fazendeiros que ocupam a Câmara Municipal. São os fazendeiros, galera, que têm poder do município. O que a Câmara Municipal faz? A mesma coisa na Prefeitura. Tem que revitalizar, tem que urbanizar, criar infraestrutura, ponte, tem que garantir a segurança, igual aqui no Rio de Janeiro, né? O que seria da nossa segurança pública, Renan, se não fosse a Prefeitura? Pô, não é isso? A gente tá aqui de boaça aqui no Rio, sem assalto, sem sequestro, tudo tranquilo. Então olha pra cá, galera. O que Tomé vai fazer? Primeira coisa, olha o mapa na mão dele. Salvador. Porra, se tu é governador, tu tem que ter um local para governar. E por que a Bahia é tão interessante? Porque ela ficava bem no meio do Brasil, ó. Deixa eu pegar outro mapa que é melhor. Olha lá, ela tá bem aqui, ó. Pra cá, legal. Pra cá, legal. E o melhor ainda, Salvador tem a Baía de Todos os Santos, ó. Ela é uma fortaleza natural. Ele fundou a capital. Maneiro. Agora, o Brasil tem um governador. Ao lado do governo geral, você vai ter o primeiro bispado.
O bispado, ele vai cuidar de tudo dos colonos. Então, quem vai educar os colonos? Escolas católicas. Quem vai cuidar da vida religiosa? Primeira comunhão, crisma, a Igreja Católica. Quem vai casar os colonos? A Igreja Católica. Quem vai registrar o batizado? O batismo? A Igreja Católica. Quem vai registrar o morto? A Igreja Católica. Quem vai organizar o cemitério? Então a Igreja Católica, ela ajuda o governador a lidar com a burocracia. Se ligou? Ele também vai trazer os primeiros jesuítas. Jesuíta, qual é a grande função do jesuíta, galera? É catequizar. Por que Tomé de Souza está tão interessado em catequizar o índio? Ele é o mais católico do mundo? Não. Mas se você catequiza o indígena, ele não ataca as suas cidades. Então é uma forma de apaziguar as relações com os indígenas. Se ligou? Trouxe cabeça de gado, tá onde? Tá aqui não? Aqui, ó. Por quê? Porque não tinha boi e vaca. Então o brasileiro comia basicamente peixe e farinha. E a galera, ainda mais português, estava, querendo uma bistequinha, uma picanha, não é isso? E aí vem cabeça de gado e o Brasil hoje é um dos maiores produtores de carne do mundo. Vai fazer escola, que é, obviamente, da igreja, outras coisas paralelas e como é que eu posso dizer, complementares, como farinha de mandioca, aguardente, que é cachaça, tabaco, tudo isso. E vai também trazer os primeiros escravos africanos, que vão, obviamente, trabalhar nos engenhos. Isso aqui é o Forte de Bertioga. Tomé de Souza foi um baita governador-geral. Um cara elogiado pelo rei. Um cara que fez de tudo para que prosperasse a colônia. Ele governou 5 anos e o rei mandou trazer ele de volta. Falou, olha, ô Tomé, obrigado por tudo, tá na hora de você voltar. Porque se você deixa um cara como Tomé de Souza a vida inteira no Brasil, ele acaba virando meio que um rei do Brasil. E aí vem Duarte da Costa, tá? Qual é o macete do Duarte da Costa? É o cara que só fez cagada, só fez besteira. Duarte chegou, como todos eles, chegavam com filho, com cunhado, com genro, com a família toda, beleza? E aí ele foi lá, assumiu em Salvador, sede do governo geral, não sei o quê. Qual era a grande exigência dos senhores de engenho? Tava faltando mão de obra. Precisava da mão de obra africana. O Tomé tinha trazido alguns, mas Portugal ainda não tinha alcançado o status ridículo que eles vão alcançar de maior traficante de escravo da história. Escravo negro, né? Mas talvez seja o maior traficante da história mesmo, em número absoluto. E aí o filho do Duarte da Costa vai chegar e falar assim, pai, tem uma porrada de indígena aí, pai. Eu vou escravizar esses indígenas com meus parceiros, vamos vender para os senhores de engenho e esse dinheiro é nosso. Se ligou? O pai falou, porra, filho, mas tu não sabe que a igreja não deixa? Você não sabe que é a orientação do Papa da gente não mexer em indígena? Ele falou, quem vai ficar sabendo, pai? Tá longe pra caramba. Se a gente ficar aqui, olha, quietinho, a igreja nem vai perceber. Corrupção em Brasil, né? E aí ele falou, teu filhão, vai lá. E aí começa a galera de escravidão indígena. É óbvio que a igreja vai descobrir. Por quê? Por causa dos jesuítas. E aí Anchieta, que era o mais bolado de todos, chegou e falou assim, qual foi? Aí foi pro bispado, né? O jesuíta ele não vai no governador, ele vai no seu superior, que é o bispo, chamado Pero Fernandes Sardinha. E ele fala, bispo, o filho do governador está escravizando indígena. E a gente não pode deixar isso acontecer. Ele falou, não, beleza, vou falar com esse governador abusado, tá bom? Porque o governador ele era malandro, ele vai fazer o Colégio de São Paulo em Piratininga é a primeira escola jesuítica, que é a fundação, não é a fundação, né, mas é um dos marcos históricos de São Paulo. Tá lá até hoje, cara, ó, tuft! Só quebraram essa parte aqui, né? Mas hoje a região de skatista, da galera que gosta de fumar um cigarro e não sei o quê. Se você perceber bem, aqui tá pertinho do CCBB, que tá pertinho da Catedral da Sé. Então, quer dizer, é bem no centro de São Paulo, tá ligado? É bem ali mesmo no centrão. Então ele faz pela igreja, mas ele escravizou indígena. E aí o Sardinha, isso aqui, galera, é a saída do elevador Lacerda. Já foram para Salvador? Quem não foi, pelo amor de Deus, tem que ir. Se tem um local com mais brasilidade do que o Rio de Janeiro, é Salvador, é Bahia. Pô, cara, já fui várias vezes, assim, norte, sul da Bahia, e, cara, tu vê que ali o Brasil começou mesmo. E aí você saiu do elevador Lacerda,
você vê a estátua do Pedro Fernando Sardinha. Esse maluco vai lá confrontar o governador. Fala Duarte da Costa. Os meus jesuítas disseram que teu filho está escravizando indígena? Tu tá maluco? Tu não sabe que não pode? É para aceitar a fé de Deus? E aí o Duarte da Costa foi abusadão. Falou assim, pô, o bispo, até onde eu sei, se o senhor tem alguma acusação a ser feita, tem que ser feita com provas. O senhor está acusando meu filho. Qual a prova que o senhor tem? A palavra dos meus homens. A palavra dos seus homens não vale nada para mim. Ele falou assim, olha só, eu vou pegar o primeiro navio e vou para Roma. E vou falar para o Papa o que você está fazendo aqui. Ele falou assim, eu não respondo ao Papa, eu respondo ao rei de Portugal. Aí Sardinha falou assim, mas o rei de Portugal beija a mão do Papa. Você tem um bom dia. E aí Duarte da Costa falou, pô, esse bispo vai ferrar meu esquema, meu irmão. E o Sardinha não estava brincando, não. Pegou o navio e foi embora. Foi embora. Naufragou. Coincidência, né? O cara foi caguetar o governador e naufraga. Mas é Sardinha, não vai morrer no mar. O Sardinha volta com alguns homens, já não volta para Salvador, porque eles estavam, no remo, no bote, e voam para o sul, da Bahia. Ali mais ou menos Itacaré. E beleza, estavam esperando resgate. Mas ao invés do resgate, quem aparece? Uma porrada de tupinambá, os indígenas. Chegou uma galera, uns 200 tupinambá. Os tupinambás são engraçados, né? Porque eles são calvos propositalmente, tá ligado? Depois, Renan, bota aí tupinambá e mostra pra gente uma voz. Eles raspavam só isso aqui e deixavam só isso aqui. Então, quer dizer, o Arthur ia fazer sucesso lá, né, Renan? Nem precisava estar fazendo. Nutella combina com pão quentinho, com tapioca e com amigos. Feita com ingredientes de qualidade como avelã e cacau. Todo café da manhã combina com Nutella. Cartão de crédito sem anuidade com cashback na hora. Mercado Pago. Peça ao cartão. Não é verdade que os indígenas brasileiros faziam esse ritual de canibalismo só em casos de ritual? É verdade. Agora, quando eles perceberam que isso horrorizava os portugueses, aí eles fizeram de sacanagem, entendeu? Vou comer mesmo. Eles vão ficar comendo? Então vou comer. É resistência, galera. E devoraram sardinha. Todo mundo sabe que sardinha é bom, né? E aí, mano, tu imagina o tamanho da cagada. Tipo assim, como é que o governador vai explicar pro rei que o primeiro bispo do Brasil foi parar na pança de indígena, irmão? A culpa é dele. E aí ele já tava assim, encrencado, já tava no paredão do BBB. E aí comete o último erro. O Rio de Janeiro vai ser invadido em 1555. E é o nascimento, anota aí, galera, da chamada França Antártica. França Antártica, não é da cerveja. É que na cabeça dos portugueses, o Rio estava muito próximo da Antártica. Tá fazendo 46 graus aqui, não sei que Antártica é essa que eles viram. Por favor, Renanzinho. Ou seja, galera, ele não protegeu, ele produziu escravizando indígena, brigou com a igreja, foi demitido, obviamente. E aí o nosso terceiro governador-geral, ele já vem com uma missão muito específica, né? Que é o quê? Expulsar os invasores franceses. Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos lá, pessoal. Quem são esses franceses que vieram para cá? Na imensa maioria eram huguenotes, com H. Quem eram os huguenotes? Eram calvinistas franceses, ou seja, são protestantes. A Igreja Católica está bolada. Ela não está preocupada com o território português. Ela está preocupada em uma colônia não católica na América. Se ligou? Que é o que vai acontecer daqui a pouquinho também lá nos Estados Unidos, com o reinado de Elizabeth, quando os puritanos vão para lá. Beleza? Então expulsar os franceses não era mais só uma responsabilidade do rei e do governador. Era também uma causa da igreja. Mendes Sá vai lá para Salvador e nomeia como capitão-mor o seu sobrinho, um cara chamado Estácio de Sá. Beleza? Estácio então começa a armar seu plano e vai chamar junto a ele os jesuítas mais boladões, mais casca-grossa, que é o Anchieta e o Manuel de Nóbrega. E fala, olha só, o meu problema não é só os franceses que estão lá no Rio de Janeiro.
e aí tem a lenda, né, que tem muita gente que defende, muita gente que fala que é viagem. Eu não sei te responder, porque até é uma coisa de linguagem também. Mas que como os franceses foram os primeiros a construir casas no Rio de Janeiro, eles foram os primeiros cariocas. Oca, casa, cari, branco. Casa de branco. Entenderam a ideia? E aí carioca. Outros falam que não, é por conta do Rio Carioca, que estava ali. Enfim, eu gosto de acreditar na versão dos franceses. Mas, até porque, imagina se não fosse carioca, né? Nós seríamos Rio de Janeirenses, porra, feião, né? Salvadorenses, imagina, não soteropolitano. Mas o Manuel de Nogueira falou assim, ó, fica tranquilo, que a gente vai ter apoio de outros indígenas e a gente vai tirar apoio desses caras também. Não entendi, vou te explicar. Imagina que eles vieram lá da Bahia de navios. Entraram na Baía de Guanabara, já passaram pelos franceses. Os franceses estavam lá mais ou menos no centro. Praça 15, Glória. Eles viram os navios portugueses passar. Já falaram, opa! Como é que é? Xerri, os caras estão chegando. Eles foram para a Ilha do Governador. Lá tinha uma tribo boladona, dos Terminóis. E era liderada por um cara chamado Araribóia. Os portugueses falaram, Araribóia, os portugueses, né, o José Anchieta, jesuíta, se vocês apoiarem a gente contra aqueles caras de lá, a gente vai dar terra para vocês. E a gente promete que essa terra vai ser de vocês para sempre. Araribóia falou, se terminou ajudar o homem branco a expulsar outro homem branco, a terra é nossa? A terra é de vocês. Então tá fechado. E assim os portugueses ganham o apoio dos terminóis. Enquanto isso, o Manuel de Nóbrega foi lá conversar com os tamoios, que estavam apoiando os franceses. E conseguiu convencer os tamoios a não apoiar mais os franceses. O mesmo papo não vai rolar com os tupinambás, porque esses odiavam mesmo os calvos, certo? Então, o Estácio vai ali, no final da enseada de Botafogo, o Estácio ainda teve esse cuidado, né? Ele falou, meu irmão, eu não vou fundar uma cidade em Botafogo. Vou fundar no Flamengo, pô. Isso aí eu não vou fundar no Mengão. E tá lá até hoje. Isso aqui é a pedra fundamental da fundação da Vila de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Essa guerra durou 2 anos. Vai de 65 a 67. Estão vendo? E é interessantíssima, cara. Tem vários historiadores europeus que vêm aqui estudar essa guerra. Porque olha que doideira, ela coloca europeu contra europeu. Ela coloca português contra francês. Ela coloca protestante contra católico. E aqui na América, coloca terminal contra Tupinambá. Entenderam? E ao final de 2 anos... E olha que os franceses, pô, foram para Paquetá. Saíram de Paquetá, foram para Cabo Frio. Foram de Cabo Frio para Argentina. E aí finalmente eles foram embora. Estácio de Sá, no último dia de batalha, em cima de uma pedra, começou a gritar: ah, nós vencemos vocês! Vão Messi Bocô! E um indígena, Tupinambá, boladão, olhou e falou assim: ah, safado, é um homem branco desgraçado. Pum! A flecha atravessou 25 metros. Headshot. E o Estácio morreu. No último dia, cara, na última batalha, ele morreu, mas ele é o fundador da Vila de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Beleza? Bom, depois que o Mendes Sá sair do poder, vai vir um outro governador chamado Luiz Vasconcelos, que vai morrer no meio do caminho. E logo depois vem a União Ibérica, e aí já é uma outra história. Eu quero falar com vocês agora um pouquinho sobre isso aqui. Isso é muito importante, tá? Então, primeira coisa, deixa eu dar um gole, Renan. Por que Portugal... Desculpa. Por que Portugal resolveu escolher plantar logo cana-de-açúcar? Anota aí. Primeiro, ele já sabia fazer. Então, Portugal já plantava cana lá na Ilha da Madeira, em Cabo Verde, em Açores, entenderam a ideia? Então eles têm uma prévia experiência. Segundo, o açúcar era caro para danar. Tinha muito valor no mercado europeu. O açúcar era tão caro que ele ia com dote de princesa. Olha que doideira. A princesa Leia vai com 5 tapeçarias, 6 vasos italianos, 8 esmeraldas, 1 quilo de açúcar. Era isso mesmo. E por fim, especialmente o Nordeste, tinha um solo de massapê, estações regulares e clima definido.
Então, quer dizer, o solo e o clima eram muito propícios para o plantio de cana. Até hoje. Você vai em Pernambuco, Alagoas, é canavial para tudo quanto é lado, irmão. Hoje, claro, para biocombustível, para outras coisas. Mas, assim começa, então, o nosso ciclo açucareiro. Já vou te dar um macete mais velho que eu sempre falo para vocês. O dedo do meio, ó, é o século XVIII. 18. É o século do ouro. O que vem antes é o açúcar. Século XVII e século XVI. Século XVII, 1601 para frente. Século XV, século XVI, 1501 para frente. 18, ouro. 17, 16, açúcar. De boa? Entenderam? Então, como é que você define a produção açucareira? Primeiro, o canavial. Cortou o canavial, leva para a moenda. A moenda é importantíssima. É a coisa mais importante do engenho. Tinham muitos engenhos que não possuíam moenda. Levava essa moenda para outros engenhos. Que é aquilo que a gente vai na feira e vê o maluco com aquele motorzinho de barco. Aí vem aquela garapa de cana. Aquilo era o mais importante, só que não tinha... era de madeira. Então, ou era escravo que ia fazendo o contorno e o negócio vinha clact, clact, clact. Ou animal, ou água, que era um pouco mais rápido, mas era bem. Aí vem o caldo. Fez o caldo, tem a garapa. Aí tu faz o quê? Pede um pastel de queijo? Gostoso. Não. Você vai pra caldeira. Ao levar pra caldeira, isso aqui é a moenda, não tem a caldeira aqui. Você ferve a água. A água evapora. Só sobra o quê? O açúcar. Aquele melaço, parecido com caldo de pudim. Aí você leva pra última fase no Brasil, que é a casa de purgar. Raspa, e aí você vai fazer uma rapadura. Agora é importante, hein? Porque existe nesse momento uma coisa chamada pacto colonial. O que é o pacto colonial? Ninguém pode comprar e ninguém pode vender para o Brasil se não for navio português. Existe uma exceção para a Holanda. A Holanda, ela podia comprar diretamente o açúcar do Brasil e ela fazia as 3 últimas etapas. O transporte para a Holanda, o refino para virar aquele açúcar cristalizado e a venda com os comerciantes boladões chamados flamengos. Esses caras que distribuíam para o resto da Europa. E foi um século muito lucrativo para Portugal. Portugal ganhou muito dinheiro com esse esquema e essa parceria com a Holanda. Então, quando você falar em economia açucareira, você vai lembrar dessa palavrinha aqui, ó. A praia do Leme, latifúndio, grande extensão de terra, que vai utilizar mão de obra escrava. Só vai produzir açúcar. Toda lá. Ah, mas tem mandioca. Ah, mas tem cachaça. Ah, mas tem pecuária. São atividades complementares. Isso aqui era grande. Basicamente, o Brasil só produzia açúcar. E tudo voltado para onde? Para fora. Para exportação. Também, se ficasse todo esse açúcar aqui no Brasil, ia morrer todo mundo de diabetes. Se ligou? Isso aqui é muito importante e isso aqui também. Porque aí você percebe o seguinte. O primeiro ciclo colonial, ele é primeiro, litorâneo. Você vai ter pouquíssima interiorização. Por quê? Você quer plantar para vender para fora. Então você não vai para dentro, tá ligado? Você não vai para o centro-oeste. Você vai ficar ali no litoral nordestino. Os indígenas vão para lá e vão ficar mais uns 150 anos lá dentro. Até a mineração empurrar esses caras mais ainda. Segundo, é um ciclo ruralizado, né? Você tem pouquíssimas cidades. Você tem a Vila de São Vicente, a Vila de São Sebastião, Rio de Janeiro, a Vila de São Salvador, a Vila de Recife, que na verdade era Olinda antes. Acabou, mano. Acabou. Daqui a pouco, depois você vai ter Maranhão, mas é só isso. É essencialmente rural. Então, o fazendeiro, ele é o homem bom. Ao mesmo tempo que ele é o homem bom, esse fazendeiro, ele tem uma autoridade muito forte. Por isso que é uma estrutura o quê? Patriarcal. E é conservadora. Porque você tem uma sociedade extremamente hierarquizada. Você tem 2 classes, pessoal. Ou você é o branco proprietário, ou você é o escravo negro. Entenderam a ideia? Você não tem uma classe média. Você não tem uma... Ah, professor, mas não tem um feitor? Não tem o capitão do mato? Não tem o mestre de açúcar? Tem. Mas eles são uma classe social? Não. Então, ou é o escravo, que, cara, é muito difícil sair da condição de escravo, ou você é o senhor proprietário branco. E isso aqui vocês têm que saber. Essa é a essência, é o puro suco
da parte de ciclo açucareiro, beleza? Mais pra frente a gente vai falar de União Ibérica, invasões, mas essa é uma história que eu te conto nas próximas aulas. Não dá pra falar semana que vem vai ser geral. Valeu, pessoal! Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.